noite a todos que estão entrando, os que estão chegando. Boa noite a todo mundo que está me dando boa noite. Eu vou colocar uma música enquanto a gente espera mais pessoas chegarem, uma música que possa ir acalmando o nosso coração, tocando na nossa alma e preparando a gente para tudo aquilo que, através da leitura do livro, Deus tem a nos falar nessa noite. Então ofereço a todos vocês que estão chegando, aqueles que vão chegar e também depois aqueles que vão acompanhar este vídeo pelo nosso canal no YouTube. Ele vai subir amanhã, e mais pessoas vão ter acesso. Então dedico a vocês esta canção e que esta canção possa tocar no nosso coração, e de um modo especial hoje que nós vamos falar sobre a crise do desemprego, que esta canção possa acalmar o coração de todos aqueles que estão sofrendo com esta crise, que não é fácil, que é dura, que, como diz São João Paulo II, o trabalho dá dignidade ao ser humano. Então, quem está desempregado perde a sua dignidade em certo momento da vida. Então, ofereço a vocês, de um modo especial, que estão enfrentando o desemprego, essa canção, e que essa canção possa trazer uma luz e acalmar o coração. Dias nublados
Boa noite a você que entrou e pegou a música pelo caminho. Antes que me perguntem, o nome dessa música se chama Calmaria. Depois vocês podem procurar aí no YouTube. O nome novamente Calmaria, o nome da música, para a gente acalmar o coração e perceber que a crise, quando vem, seja ela qual for, ela, como a gente está aprendendo com esse livro, ela é um meio para a gente usar como trampolim, para a gente subir, para a gente crescer, para a gente seguir em frente. E essa música vai dizer justamente isso, né? Deus nos força no meio do mar, às vezes até no meio do mar, a parar para perceber que Ele é o dono do barco, né? Ele é o dono da nossa vida e Ele nos conduz da melhor forma possível. Às vezes a gente não entende isso e reluta um pouco. Então, vamos rezar pedindo as luzes do Espírito Santo para que a gente possa mergulhar nos mistérios de Deus nessa noite, para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida. E de um modo especial, vamos invocar o Espírito Santo, pedindo as luzes do Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre a crise do desemprego. Vamos pedindo as luzes do Espírito Santo para as pessoas que estão sofrendo profundamente no seu coração o fato de não ter um emprego, de ter perdido o emprego no meio desta pandemia. Que realmente Deus possa acalmar o coração, como diz essa música, e possa iluminar a mente e os corações para saber que toda tempestade tem um começo, tem um meio, tem um fim, e o porto que Deus quer nos levar, o outro lado do mar, com certeza nós vamos chegar, nosso barco não vai afundar, porque Ele está no comando de tudo. Então invoquemos o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem e o bem de todos, o cumprimento da minha missão e a recompensa eterna. Amém. Então, eu gostaria, quem tem aí a sua Bíblia, que pegasse aí na sua Bíblia o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Esse texto é o que fundamenta as páginas do livro que nós vamos ler nesta noite, a parábola dos operários da vinha. Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam:
é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haveriam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, meu caro irmão, minha cara irmã, continuando a leitura do livro, Confie em tua força. Quando a gente mostra assim, ele sai invertido, Então, para mostrar do jeito certo, a capa teria que estar ao contrário. Mas é este livro, eu estou postando a capa aqui, porque talvez ao longo dessa leitura você queira comprar. Está aqui a editora, Editora Vozes, Anselm Green é o nome do autor. E quem quiser comprar pode encomendar pela internet. É só você entrar aí no site da Editora Vozes e encomendar. Você vai chegar, tem alguns paroquianos nossos aqui que já encomendaram, já receberam o livro e estão podendo acompanhar, fazer a leitura, até ler antes da gente, porque é um livro gostoso de ler, não é um livro de leitura difícil. Vocês estão vendo que a gente está lendo e é um livro gostoso, e a gente vai lendo e vai querendo ler, assim, não é difícil de ler. Então hoje nós vamos ler da página 40 até a página 44. 4 páginas sobre a crise do desemprego. Então a gente vai lendo, vai parando, vai conversando, e se você no meio da leitura quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, escreva aí, pergunte, e assim, na medida do possível, conforme a gente souber, a gente responde. Se não souber, eu vou guardar a pergunta e semana que vem, depois de pesquisar, a gente traz a resposta. Então, a crise do desemprego. Nem todos perdem seu emprego, mas na crise financeira, muitos temem perdê-lo. Outrora, nós acreditávamos que, se trabalhássemos bem e arduamente, teríamos um emprego fixo e não nos aconteceria nada. Porém, hoje esse princípio já não tem validade. Isso não está mais em nossas mãos. As contradições econômicas podem mudar muito rápido. A empresa, por exemplo, pode ser comprada por outra pessoa. Os novos proprietários têm outros interesses e despedem os funcionários. Ou o ramo de atividade entra em uma crise e, de uma hora para outra, empregos que se acreditava serem seguros tornam-se inseguros. Lembrando que esse livro aqui foi escrito naquela crise econômica de 2008. Não sei se vocês lembram, o Lula até chamou essa crise de marolinha, que a crise ia chegar aqui e ia ser só uma marolinha, que não ia derrubar ninguém. A gente sabe o estrago que a crise causou, e foi uma bola de neve. E agora, então, essa crise que foi uma bola de neve, ela virou uma avalanche com o advento do Covid-19. A gente está vendo os estragos ao andar pelas ruas, ao ir em determinados lugares, quantas lojas já fechadas, quantos estabelecimentos fechados.
que a gente sabe que não iria fechar se não tivesse o Covid, mas por conta do Covid fechou. E pessoas que estavam um tempo trabalhando naquela empresa, já tinham um trabalho estável, seguro, hoje se veem perdidos, se veem sem emprego, se veem desolados por conta de uma situação que, como eu disse, não é uma bola de neve, né? Virou uma avalanche que veio derrubando, que veio arrastando tudo e todos no seu caminho. Então, a gente vê essas páginas parecem ser muito atuais, mas foram escritas aí no advento da crise de 2008. Muitas pessoas se envergonham de tornar público que elas perderam seus empregos. Elas vivenciam essa situação como uma desonra e perdem sua autoconfiança. Não conseguem desfrutar do tempo livre, pelo contrário, vivenciam-no como um vácuo. Continuam a candidatar-se a outros empregos. Porém, quando a gente, após ter enviado 40 ou 50 candidaturas ao emprego, apenas recebe recusas contínuas, em algum momento perde a coragem e a energia para continuar a se esforçar em conseguir um novo emprego. Então, nós, desde 2015, 2016, o nível de desemprego vem crescendo no Brasil. Então, muitas pessoas se encaixam aqui nesse parágrafo, que já estão há anos sem emprego, ou meses, e estão aí enviando, aqui ele fala candidatura a emprego, aqui no Brasil a gente chama de currículo, as pessoas mandam currículo, elas falam para as outras, olha, avise, se você conhece alguém que está precisando contratar, me avise, me indique, e a pessoa vai passando o tempo e vai ficando nesse vácuo, nesse vácuo que gera uma sensação de impotência, que gera uma sensação de desânimo, que gera uma sensação de tristeza, uma sensação que foge ao controle. Se tem uma coisa que foge ao controle de uma forma muito forte na vida de uma pessoa, é o desemprego. Quem já passou por isso aqui, está me ouvindo, sabe que é uma coisa que foge, porque você depende do outro. Quem é autônomo, tem seu serviço autônomo, ele vai se virando. Até o seu ramo pode entrar em crise, mas ele vai se virando. Mas quem é dependente, tem a sua carteira registrada, tem aquele trabalho que faz e depende do outro, do chefe, do patrão, então ele fica desempregado, ele depende do currículo dele. Ele não está dependente apenas da capacidade dele, mas ele depende do currículo, ele depende da concorrência que ele vai enfrentar nos outros lugares, ele depende da forma que ele é avaliado numa seleção de emprego, porque às vezes o currículo ele recebe negativo, mas às vezes ele recebe positivo para enfrentar uma seleção. Então faz uma seleção, não passa, faz a segunda seleção, não passa, e vai virando. Imagine isso, o que vira no coração de uma pessoa. Quem já passou por isso, que está me ouvindo, sabe o quão humilhante é chegar em casa depois de fazer uma seleção e depois ficar esperando. Às vezes a empresa tem um lado humano e liga para avisar que não passou, mas tem empresas que nem humanas são. Elas simplesmente fazem a seleção e se não contratou aquela pessoa, elas nem ligam mais. A pessoa fica angustiada aí 1 semana, 15 dias e fica com o coração na mão e passa por essa humilhação de se sentir, poxa, eu devo ter ido tão mal que não quiseram nem ligar para mim para dizer que eu fui aprovado ou não, e nem dizer os motivos pelo qual a empresa não me contratou. Então, o desemprego não influencia apenas o sentimento de autoestima. Então, aí a gente vê que essa situação pega na autoestima. Eu não presto para nada, eu já prestei um dia, agora não presto. Tem gente melhor que eu, por isso eu não estou sendo aprovado.
por isso eu não tô passando nas seleções, realmente eu fiquei para trás, agora tem gente muito mais capacitada, eu não sirvo para nada. Mas ele não só atinge a autoestima, ele está dizendo aqui. Ela também produz medos existenciais. A gente se pergunta se poderá continuar a financiar a própria vida, se poderá pagar a dívida da compra da casa ou se terá de vendê-la. O estilo de vida torna-se limitado e, ao mesmo tempo, nos envergonhamos de admitir para nós mesmos que já não podemos nos permitir isto ou aquilo. Então a gente vai aprofundando, né? Então o desemprego gera autoestima, mas outros medos, porque o tempo vai passando, geralmente o desemprego, as pessoas têm as suas economias, têm as suas poupanças, e o desemprego, a pessoa não trabalha, então geralmente a gente poupa para isso, né? Quando a tribulação vier, a gente tem aquela reserva. A pessoa ela vai começando a queimar a sua reserva. E quando começa a queimar a sua reserva, você começa a falar, bom, aquela pizzaria que eu gostava de ir uma vez por mês, não vai dar mais para ir. Aquelas coisas que eu gostava de comprar, não vou mais poder comprar. Aquela compra que era num determinado valor, ela vai ter que começar a ser outro valor. Coisas que tinha na compra, que você começa a colocar só o essencial, aquelas coisas, e começa a afetar não só a pessoa, mas se a pessoa é casada, começa a afetar o filho, a filha, porque o pai não vai mais poder dar aqueles mimos que dava antes, porque ele está na economia apertada, Ele não vai, se ele comprava alguma coisa que era mimo, ele vai aquele Danone, aquele chocolatinho, aí chega em casa, cadê o chocolate? Filho, esse mês não dá, esse mês o chocolate não veio, esse mês o Danone não veio, esse mês aquela coisa gostosa, talvez no fim do mês se apertar e o pai vai e compra. Então você imagine o coração de um pai, porque não é fácil, O pai, a mãe que administra a casa, não é fácil. Eu fico pensando na vida de vocês que são pais, que são mães e que passaram pelo desemprego, ou que estão passando pelo desemprego, a dor terrível de o filho pedir uma coisa e o pai não ter para dar, naquele momento. Ou, por causa do desemprego, aquela compra que era X, ela vai ser Y menos X. E geralmente os cortes são nos agradinhos, porque geralmente a gente tem os agrados, gosta de dar os mimos, de fazer as coisas, mas aí tem os cortes, E aí esses cortes, a própria palavra diz, ela corta, ela não corta só no físico, ela também corta na alma, ela também corta no coração. É isso que ele está dizendo aqui nesse parágrafo. Meu Deus, e quantos entram na angústia de até quando eu vou conseguir sustentar a minha casa? Até quando eu vou conseguir sustentar a minha família? Quantos no Brasil estão hoje rezando nem mais com a mente, nem com o coração, mas é Deus que sabe o que está passando. O próprio sentimento da pessoa se transforma numa oração. Eu penso assim que às vezes a gente entra num estado de tamanha dor que a gente não tem força para abrir a boca. O desemprego na vida de muitas pessoas traz essa dor, que a pessoa não tem força de abrir a boca, não tem força de pensar mais em nada, e aquele sentimento que a pessoa está passando, o próprio Deus transforma aquele sentimento em oração, E aí Deus, quantas pessoas estão assim hoje clamando por um emprego, preocupado com o dia de amanhã, não é nem com o mês seguinte, é com o dia de amanhã, é com um pãozinho para a família, com um arroz para a família, com a mistura para a família. Quantas pessoas nesse Brasil vão ter amanhã apenas um arroz e um feijão e olhe lá para colocar na mesa, por conta de toda essa pandemia, de toda essa situação que estamos vivendo. A gente que vive aqui em São Paulo, um estado rico, porque o nosso estado é rico, nós temos periferia, o estado é rico, a cidade de São Paulo é uma cidade
a economia do Brasil, o estado de maior condição econômica do Brasil é São Paulo. Então a gente tem que abrir um pouco o leque quando reflete um pouco sobre isso, porque a gente tem que entrar nesses estados, né? nesses lugares, no nosso sertão, no nosso agreste, ali o Vale do Jequitinhonha, que segundo a pesquisa é o lugar de extrema pobreza, as pessoas estão abaixo da linha da pobreza, quer dizer, vivem na miséria, estão desempregadas, né? Então assim, quantos e quantos hoje estão pensando, meu Deus, quantos e quantos, essa expressão é verdadeira, viu, que eu vou falar, quantos pais que hoje o filho à noite vai chegar para o pai e vai dizer, pai, estou com fome, e o pai e a mãe vão olhar um para o outro, vão chorar no quarto, mas antes de chorar no quarto vão virar para o filho e vão dizer, dorme que passa. Tem muita gente passando por isso. É essa situação que essas páginas diz que não é só o desânimo, mas são medos existenciais. É uma coisa que é existencial, que está na alma, que está na vida, que está na vivência. O desemprego, ele afeta a vivência, né? Volto à frase que eu falei no início, antes de oferecer a música. São João Paulo II dizia, o trabalho dá dignidade ao ser humano. Então, um ser humano sem trabalho é um ser humano sem dignidade, ele perde a sua dignidade, ele perde seu autossustento, ele perde sua autoestima, ele é atingido por esses medos existenciais do futuro, da garantia da família, da garantia da sua autossuficiência, da sua autossustentação. Então é algo muito profundo, é uma crise profundíssima que atinge e que está atingindo uma boa parte da nossa população. Na Bíblia, Jesus nos conta uma parábola que também fala de desemprego, que é a parábola que eu li no início desta leitura das páginas deste livro. É a história dos trabalhadores da vinha. O proprietário deixa sua casa pela manhã para contratar trabalhadores para a vinha. Isso era comum naquela época. Ele encontra rapidamente trabalhadores com os quais combina o salário diário costumeiro na época, que era 1 denário. O vinicultor voltou mais uma vez ao mercado na 3ª e na 6ª e na hora 9ª para contratar mais trabalhadores. O fazendeiro volta ao mercado mais uma vez na 11ª hora, ou seja, 1 hora antes do fim da jornada de trabalho, lá por volta das 5 horas da tarde. O que para as condições da época é totalmente incompreensível. Lá ele encontrou homens que ainda continuavam sem trabalho. Então fala com eles, por que vocês estão aqui parados o dia todo sem fazer nada? Eles respondem, ninguém nos contratou. Aqui o fenômeno do desemprego é bem descrito. Os desempregados passam o dia inteiro sem fazer nada. Eles não são preguiçosos, porém, eles estão abandonados. Ninguém os queria, ninguém os contratou. Mas eles foram ao mercado para trabalhar. Jesus se refere nesta parábola à grande falta de emprego que em sua época imperava na Palestina. O historiador Joséfo relata sobre serviços de emergência que foram empreendidos em Jerusalém para ocupar os muitos desempregados. O vinicultor trata bem os desempregados, ele dá trabalho em seu vinhedo, também aos homens que chegam por último, e também lhes paga o mesmo salário que paga aos homens que trabalharam desde a primeira hora. Contudo, isso faz com que estes sintam inveja. Este ponto da história não se refere à falta de emprego, mas sim à nossa existência diante de Deus. Porém, as circunstâncias que Jesus descreve aqui assemelham-se muito bem às nossas circunstâncias atuais. Em nosso caso, as pessoas que possuem trabalho muitas vezes criticam os desempregados. Eles julgam que esses não procuram trabalho e querem viver às custas da sociedade. Muitos não querem ver a dificuldade enfrentada pelas pessoas que não têm o que fazer e querem trabalhar, mas não podem porque ninguém as quer mais. Isso acontece principalmente com trabalhadores mais velhos. Aos 50 anos, eles não têm mais nenhuma oportunidade de encontrar trabalho em algum lugar. Ninguém lhes dá um emprego.
muito embora eles possuam muitas capacidades. Jesus não mostra na parábola uma saída para a crise do desemprego, com exceção de que ele ilumina a imaginação do proprietário do vinhedo para solucionar o problema daquelas poucas pessoas que ele emprega em sua vinha. No entanto, a partir da tradição religiosa, existem alguns caminhos que podem ajudar a superar a crise da falta de emprego. Há, por exemplo, o caminho de uma boa estrutura diária com rituais saudáveis. Isso me dá a sensação de que o próprio vivo, em vez de ser vivido. Do que eu próprio vivo, em vez de ser vivido. Por outro lado, é importante não tornar seu sentimento de autoestima dependente do trabalho. Nesse aspecto, a fé tem uma tarefa importante. Agora que é uma parte muito importante do livro. A fé para aquele que está enfrentando o desemprego. Então, vou ler de novo. Nesse aspecto, as pessoas que estão enfrentando o desemprego, diante da crise da autoestima, diante desses medos existenciais que foram falados, ele agora aqui dá uma luzinha. Preste atenção. E depois encaminhe esse vídeo para quem você conhece que está passando por desemprego. Porque a nossa missão de padre, a nossa missão de cristão é levar a fé. Nossa missão é levar a fé. Levar a fé para essas pessoas. Porque a fé é essa ferramenta, esse dom que Deus nos deu, que nos faz caminhar no meio das tribulações, no meio dessa grande tribulação do desemprego. Então, nesse aspecto, a fé tem uma tarefa importante. Ela me dá a sensação de que sou amado incondicionalmente por Deus. Meu valor não depende daquilo que desempenho, mas sim de Deus, que me concede dignidade intocável como homem, como mulher. Por último, é conveniente usar a falta de trabalho ativamente para se aperfeiçoar em alguma coisa. Estudar ou fazer algo útil, como, por exemplo, consertar alguma coisa em casa, ou cuidar do jardim, ou ainda se ocupar em projetos sociais. Então, querido irmão, vamos aqui pegar um pouquinho esse último parágrafo, que vem como uma luz para nós, vem como os conselhos a serem dados. E assim, tem uma coisa que não está escrita aqui no livro, mas a gente estuda. Tem um livro que é de um autor que se chama Pagola, é um espanhol, Jesus, Aproximação Histórica, que é um livro maravilhoso. Ele vai pegando os evangelhos, e ele vai traçando a vida de Jesus com os detalhes, os aspectos históricos da época de Jesus, do primeiro século, do século I. Como era a Palestina no século I, como era o judaísmo no século I, como era a vida das pessoas no século I, porque a gente tem que entender que Jesus, e é isso que eu quero refletir um pouquinho com vocês, Jesus, ele não caiu de paraquedas do céu para cá, ele não desceu do céu glorioso, triunfante, ele veio, ele se encarnou, Então, ele foi gerado no ventre de Maria, ele recebeu a carne e o sangue, ele se tornou gente como a gente, ele nasceu, e a gente sabe que historicamente Jesus do 0 aos 30 anos, ele teve uma vida oculta em Nazaré. Ele teve uma vida oculta. O que é uma vida oculta? Ele não pregou, ele não fez milagre. Não há relatos desses 30 anos de pregações de Jesus, de milagres de Jesus. O que Jesus fez nesses 30 anos? Ele viveu com Maria e com José, a família dele. Ele viveu como um judeu do século I. Então, a partir dos 8 anos, o menino homem, ele começa a aprender a profissão do pai. José era marceneiro e Jesus, então, a partir dos 8 anos, ele aprende o ofício da marcenaria. Então, o que a gente aprende nesse livro?
partir dos 8 anos, Jesus ele fica na marcenaria ali com José, aprende o ofício, ajuda em algumas coisas, e depois, na maioridade do judeu, com 12 anos, os judeus no século I, eles se tornam de maior, não com 18, mas com 12, e a partir dos 12 anos eles acompanham o pai no ofício da marcenaria. Então, Jesus acompanhou o pai no ofício dele, né? Então, quem tinha um pai padeiro ia aprender a ser padeiro, o pai passava a profissão para o filho. Então, Jesus, vamos imaginar aí com 8 anos, quando José ficava trabalhando ali na marcenaria, ali em Nazaré, ele ajudava. Mas o que a gente sabe, assim, historicamente, que Nazaré era um vilarejo na época de Jesus, isso são dados históricos, é comprovado, era um vilarejo de aproximadamente 200 a 500 pessoas. Olha só, Jesus ficou 30 anos, o Filho de Deus, ficou 30 anos vivendo num vilarejo com aproximadamente 200 e 500 pessoas. Então, não havia muitas casas, porque as famílias moravam, as casas eram grandes e as famílias moravam dentro dessas casas. Então, numa casa morava 7, 8 pessoas, até 10 pessoas, porque tinham muitos filhos, parentes próximos uns dos outros. Então, não eram muitas casas, era um vilarejo pequenininho. Então, não tinha muito emprego, o que eu quero dizer, não havia muito trabalho em Nazaré. A gente sabe, sim, que Nazaré fica em cima do monte, e ao descer o monte existiam 2 grandes cidades, ali naquela região da Galileia, que era Cafarnaum ou Séfora, que ficavam próximas, uma ao lado da outra. Então, é bem provável, historicamente falando, que Jesus, a partir dos 12 anos, era bem provável que quase todos os dias da vida dele, a partir daí até os 30, ele descia a serra com José, bem de madrugada. E essa passagem dos vinhateiros é bonito no livro, que Jesus não está falando apenas dos vinhateiros que ele via, mas ele está relatando uma experiência dele também, que passou por isso. Jesus também sentou na praça como um marceneiro e ficou esperando alguém passar pela praça para contratar o serviço dele. Então é bonito a gente ver assim, uma coisa é imaginar Jesus glorioso no céu, outra coisa é a gente perceber esse amor, como diz, a fé faz a gente enxergar que Deus me ama incondicionalmente. Mas Deus não me ama simplesmente porque Ele é Deus e ama. Ele ama porque Ele experimentou toda a situação humana menos o pecado. E olhando dessa perspectiva, eu pergunto para vocês, e faço a gente refletir, quantas vezes Jesus e José desceram, ficaram sentados na praça um dia inteiro e voltaram para Nazaré sem trabalhar? Quantas semanas sem trabalho? Quantos dias sem trabalho? Sem levar o dinheiro para casa, sem levar o sustento? Quantas vezes Jesus e José chegaram em casa e Nossa Senhora perguntou, e aí? Porque no caminho passar num lugar que comprava o azeite, que comprava farinha, que comprava a mistura. José e Jesus faziam tudo isso, indo e voltando para Nazaré. Mas quantas vezes os dois subiram sem poder levar nada para casa, porque não tinham o dinheiro, ou não tinham o sustento para aquela semana, para aquele dia, porque eles ficaram sentados na praça e experimentaram na pele o desemprego. Então é bonito a gente ver isso, essa parte da fé, a gente entender. Você que está desempregado, você que conhece alguém desempregado, é muito importante você contar isso para essa pessoa. Você falar, olha, você tem um Deus que sabe o que é estar desempregado. Jesus passou por isso. Você tem um Deus que sabe o que é chegar em casa com a mão abanando, que sabe o que é chegar em casa e olhar para a mãe. Às vezes o filho é o arrimo da casa e tem que olhar para a mãe e
falar, mãe, eu estou desempregada agora, nós estamos aqui apertados, eu estou procurando emprego, eu estou tentando. Então é bonito a gente enxergar isso e compreender e ver a ação de Deus. E quando a gente sabe que Jesus sabe o que a gente está sentindo, então a esperança da gente aumenta, porque Ele sabe que a gente precisa, que Ele sabe que Ele precisa nos ajudar a resolver esse problema do desemprego, da falta do dinheiro. Então essa é a primeira coisa da fé, enxergar essa vida de Jesus, contemplar essa vida de Jesus. Jesus trabalhou, Jesus serrou madeira, pregou o prego na madeira, limou a madeira, deu forma na madeira. Jesus trabalhou, machucou o dedo, quantas farpas de madeira entraram no seu dedo, quantas vezes José não teve que tirar uma farpa ali que entrou, que machucou, quantas vezes Jesus também não teve que ajudar José, e um ajudando o outro, pai e filho. Então é bonito a gente contemplar isso, e é isso também a gente vê na Sagrada Família, que dentro de casa a gente precisa ter atitudes mais proativas. Então, às vezes no meio do desemprego, o pai e a mãe, olha, às vezes a pessoa está desanimada e em vez de vir com uma palavra de incentivo, você está assim porque você é um preguiçoso, você está assim porque você não sai para trabalhar, para procurar um emprego, você está assim porque você não tem iniciativa na vida. Não, a gente imaginar que José e Jesus passavam juntos a experiência. Então agora é hora da gente se unir. Se você está aí com seu filho, com um parente desempregado, e você está vendo que ele está sendo tomado pelo desânimo, porque é uma dor profunda, irmãos. É uma dor profunda. Só quem passou pelo desemprego sabe muito bem a dor que é não ter o trabalho, não ter a dignidade do trabalho. Então, ajudar nesse sentido, dar o apoio, dar a palavra. Se você não tem a palavra, você tem hoje esse vídeo para enviar para essas pessoas, para ter coragem, para ter ânimo, para ter força, para ter esperança. Vai passar, nós vamos conseguir passar por tudo isso, vencer tudo isso. Então essa dinâmica da fé que a gente precisa transmitir. Agora não é hora de criticar, agora não é hora de dizer aquele negócio, a pessoa tá se afundando na lama, em vez da gente esticar a mão, a gente põe o pé em cima da cabeça e afunda a cabeça na lama. Não, a gente precisa estender a mão. E se os dois estão na lama, pai, filho, mãe, porque existem pessoas que eram sustentadas por suas microempresas e elas faliram agora no Covid. Então tem famílias ficando desempregadas por inteiro, porque elas investiram às vezes o capital da vida num sonho de um comércio e o Covid acabou com esse sonho. E agora tem gente que deixou o emprego para abrir uma empresa e nesse ano teve que fechar e perdeu sua economia, que virou capital de giro, no sonho de começar, lutou para isso, e tem gente que está assim. Hoje, no banco, estava no banco para resolver uns problemas do banco, da conta da paróquia, e a moça falando que cresce o número, nos seguros de vida, os seguros agora estão abrindo leque para seguro para suicídio. Por que estão abrindo leque para seguro para suicídio? Porque há um estudo que quando o mundo entra em crise, nós já tivemos uma grande crise em 1928, que assim muitos americanos, assim no mundo, lá na Europa, muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas suicidaram. Então há um índice muito grande de suicídio aumentando no mundo, e os bancos, as seguradoras já estão pensando nisso. Olha só. Então, se a gente não se unir, se a gente não transmitir as sementes do Evangelho, as sementes do Reino de Deus, não anunciar esse Evangelho com afinco, não passar a fé, a gente vai começar a ver muitas coisas tristes no mundo. E não é, a nossa missão é levantar as pessoas. Nossa missão como cristão é levantar as pessoas. E mesmo que você vê que a pessoa ali está tomada pelo desânimo, claro, o desânimo ele gera um pouco da preguiça,
Mas não vai usar essas palavras, né? Eu estou aqui exortando vocês que são pais, vocês que estão acompanhando pessoas aqui com essa situação, para que levante as pessoas. Nós estamos vivendo um mundo de muitas más notícias. Você liga a televisão, espreme ela, só sai sangue. Então, o que adianta a gente ficar levando para frente? Não, vamos levantar as pessoas, vamos colocar elas de pé. A segunda coisa que ele vai dizer aqui, e que eu aconselho muitas pessoas, o desemprego ele tem um outro lado. Tem esse lado da crise existencial, do desânimo, dos medos existenciais, mas existe também um lado positivo. Você que está desempregado, você vai atrás do emprego, vai fazer a seleção, mas quando voltar, aproveite o tempo. Porque muitas pessoas não tinham tempo para a família porque trabalhavam, não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para o filho. Então, não fique lá maratonando série apenas. Se atualize no amor primeiro, passe mais tempo com a sua esposa, passe mais tempo com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe. Mas como ele diz aqui no livro, aproveite para se reciclar, para se aprofundar, para fazer cursos, para abrir o leque, a perspectiva dentro até da sua área, ou explorar outras áreas, sobretudo aqui aqueles que perderam o emprego e estão numa idade avançada, e aí agora no Brasil a aposentadoria está mais longa, então o pessoal fala, nossa, eu estou desempregado, eu não vou, tem aposentadoria, então o que eu vou fazer? Então aproveitar esse tempo, porque toda crise passa. Então que ao passar a crise, você não seja pego desatualizado. Aproveite esse tempo, como ele diz aqui. Tem tantos cursos gratuitos na internet. Hoje a gente não pode dizer, eu não tenho condição. Até a Delma está dizendo aqui, acredito, claro, eu estou falando aqui, José e Jesus subiam, desciam, não estou dizendo que Jesus passou fome, apesar que Jesus disse que não tinha travesseiro para reclinar a cabeça. Ele dizia isso. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem um travesseiro para reclinar sua cabeça. Ele dizia isso numa conversa com alguém que queria seguir ele. Ele falou, você tem certeza que você vai me seguir? Porque eu tenho uma vida austera. E ele vivia assim na austeridade. A gente sabe que o movimento de Jesus era um movimento que vivia das doações. Até tem as mulheres que ajudavam Jesus com suas doações de alimento, de roupa. Então assim, Jesus, o vilarejo, viviam em família. Então eu só estou falando assim que Jesus e Maria passaram por essa situação, e José, de chegar em casa, sim, muitas vezes sem combinar, traz farinha. Depois Maria falava, aproveita que vocês estão descendo a serra e traz farinha. Mas chegava em casa e falava, cadê a farinha? Olha, a gente hoje não trabalhou, a gente não teve como comprar a farinha. Hoje não tinha um restinho da farinha. No outro dia talvez se complicar comprar. Mas, segundo os evangelhos, Jesus experimentou tudo da vida humana, menos o pecado. Então, Jesus pode ter chegado em casa sem dinheiro, mas ele não murmurou, ele não blasfemou, ele não reclamou com o Pai do céu, ele confiou, como você diz aqui, Delma, na providência divina, que tudo ampara, que tudo protege. Então, a gente tem que crer nessa providência divina, crer que vai passar e se preparar para essa nova etapa da vida da humanidade. Vocês já ouviram falar, eu não gosto de falar de novo normal, que para mim essa expressão é uma expressão chula. Para mim, eu penso assim, que nós vamos como sempre estão dizendo os documentos, não é uma época de mudança, é uma mudança de época. Nós somos a geração da virada do século, e sempre na virada do século tem essas mudanças profundas que a humanidade enfrenta. Então, assim, nós estamos numa mudança de época, e essa mudança de época, ela agora é marcada por esse Covid-19, que está mudando os relacionamentos, que está mudando a nossa forma de se interagir na sociedade, que está mudando até o meio da igreja evangelizar, da igreja levar a palavra de Deus. Olha, tem a live agora. Há 4 meses atrás, a gente tinha as missas aqui, toda a atividade da paróquia. Agora não, agora a gente tem a live. Então,
aproveite esse tempo. Levanta a sua cabeça e a partir de hoje trace uma meta. Uma meta. Eu estou desempregado, qual é a minha meta? Vou continuar procurando emprego. Diz que está aumentando o desemprego, mas eu vou confiar, eu vou continuar. Segunda meta, nossa, eu preciso me atualizar. Eu ainda trabalho com os conceitos que eu aprendi em 1900 em Guaraná com rolha. Guaraná não tinha nem aquelas tampinhas de lata. Tem gente que trabalha ainda com os conceitos que aprendeu na faculdade lá atrás, não se atualizou, não leu mais livro, não leu mais nada, não fez mais nada, só com aquelas coisas. Não, aproveite agora, como eu estou dizendo, faça o curso, tem tantas coisas boas na internet, em vez de ficar vendo um videozinho aqui, videozinho ali, maratonando série que não vai acrescentar nada. Você pode assistir uma série, pode assistir uma televisão, relaxar, mas aproveite esse tempo e não faça desse tempo um tempo ocioso, mas um tempo produtivo. Há um tempo para cada coisa na vida. Há um tempo para trabalhar, um tempo para ficar desempregado. Mas desempregado não significa ficar, como diz o nosso hino, deitado eternamente em berço esplêndido. A gente pode fazer coisas produtivas no meio do desemprego, no meio da tribulação. Então, essas são as dicas que esse livro precioso, que a cada semana a gente vai aí aprofundando, vai trazendo para cada um de nós. Então, mais uma vez, eu quero pedir a você que conhece alguém que está desempregado, envie esse vídeo, encaminhe esse vídeo, recomende esse vídeo para as pessoas. Vamos divulgar, anunciar. Eu quero dar aqui um conselho. Às vezes eu partilho um vídeo e as pessoas apenas colocam no status. O status nosso, eu estava olhando hoje, o meu status, eu tenho mais de 100 pessoas nos meus contatos. Eu postei uma coisa brincando hoje, e 35 pessoas dos meus contatos viram. Então é muito pouco, para o tanto de gente que a gente tem no nosso celular. Então o que é? Trabalhar para o reino de Deus é separar um tempo do dia, não apenas para colocar o link do vídeo que vai subir amanhã no nosso canal do YouTube, no status, mas é pegar o vídeo e compartilhar ele, uma forma mais demorado, Eu hoje gastei quase 10 minutos para partilhar o vídeo, um por um, assim, claro, não é um por um, porque o WhatsApp dá aquele recurso da gente partilhar para 5 pessoas dos nossos contatos. Mas eu percebo que quando eu partilho para 5 pessoas, tem 7 visualizações, vai para 40. Se você também fizer isso e começar a falar, não, vou me dedicar um tempinho para evangelizar. Então, o que é evangelizar? Evangelizar é isso. Tem gente que diz, eu não tenho capacidade para pregar. Mas você tem um monte de vídeo na internet de pessoas que têm a capacidade para pregar. Têm a capacidade para falar do evangelho. Então, divulgue, mas gaste tempo. O nosso status tem uma visibilidade muito pequena. Pode olhar o número de contatos que você tem e o número de pessoas que visualizam o que você posta no status. Às vezes a gente acha que está todo mundo vendo e apenas 10, 15 pessoas viu. E a gente com o nosso dedinho pode espalhar sementes do Evangelho. Estou pegando aí a dinâmica dos últimos 2 domingos, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Nós somos chamados a semear as sementes do Evangelho, a semear o trigo no coração das pessoas, esse trigo da vida, esse trigo que produz o pão da vida, esse trigo que produz a vida para as pessoas. E hoje, de um modo especial, esse vídeo que ajude as pessoas a se encontrar com Jesus. Então, eu vou dar agora a bênção final e vou novamente colocar essa canção que a gente começou, a Calmaria, o nome da canção, para que vocês possam ouvir, rezar com ela e acalmar o coração, sobretudo daqueles que estão passando por essa tribulação do desemprego. E semana que vem nós vamos falar da crise da doença, nós vamos falar para as pessoas doentes que estão enfrentando a doença na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, desça sobre vós e vossa família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Boa noite a todos, um beijão no coração. Até domingo na Santa Missa, às 10 horas da manhã. Também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar. E até a perceber que não é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e a entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará. Lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo alguém nada me resiste, pois errei. Se eu não deixar, Também é teu dono. ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando. Tchau a todos, boa noite. Entender, ensinando a confiar e até a perceber que é hora de parar.